inicialmente agradecer ao Instituto Sagres por me ter convidado para fazer essa palestra sobre uma atividade a qual eu dediquei toda a minha vida profissional e mais de meio século. Vamos fazer um brevíssimo histórico, começando pelas origens portuguesas da nossa diplomacia. E o ato internacional mais importante é o Tratado de Tordesilhas, de 1494, com o qual, brilhantemente, os portugueses conseguiram neutralizar a bula intercetera do Papa Alexandre VI, que, como sabe, era espanhol, Rodrigo, que italianizou o sobrenome para Borgia, era Borja. O avô da nossa diplomacia é o grande brasileiro Alexandre de Gusmão. Claro que ele era cidadão português, porque nós ainda éramos colônia, quando ele nasceu em São Vicente. Ele teve a habilidade e a competência, pelo conhecimento que tinha, de estabelecer o princípio do uti possidetis. Vejam a extensão do território que ele conseguiu incorporar ao que era colônia de Portugal, nosso Brasil. Chegamos ao patrono da nossa diplomacia, o grande barão do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos Júnior. Teve uma carreira brilhante, mas se destacou, sobretudo, como chanceler. Foi chanceler de 4 presidentes sucessivos. Era uma unanimidade nacional e conseguiu incorporar, sem recurso à força armada alguma, 900 mil quilômetros quadrados, pela negociação bilateral ou pela defesa perante um árbitro internacional. As linhas mestras da nossa diplomacia foram mantidas, desde a colônia, passando pela monarquia e chegando à república, exceto quando não foram política de Estado. A diplomacia tem uma essência e uma destinação. Na essência, ela é uma arte. E na destinação é o serviço do Estado. Como ela não é ciência, muita gente acha que pode dar palpite, pode dar seus pitacos sobre a atividade diplomática. Em geral, estão errados. E, sendo um serviço público, nós diplomatas somos, tecnicamente, funcionários públicos civis da União. Muita gente acha que o diplomata deve servir ao governo, o que jamais será o caso quando se respeitar a verdadeira vocação da diplomacia. Em vez de definir diplomacia, eu prefiro dar uma conceituação. Como eu disse, é uma arte. A arte de identificar as diferenças de comportamento humano na interação de povos e nações. Promover a compreensão recíproca dessas diferenças. O diplomata aprende muito cedo que diferente é só isso. Não é melhor nem pior, é diferente. Depois, adiante, vamos ver se é melhor ou pior. Encontrar as maneiras para harmonizar essas diferenças, inclusive ajudando o outro lado a entender as nossas diferenças. Induzir novas formas de comportamento, visando a obter o máximo de vantagem para ambas as partes. Ao contrário da vitória militar, por exemplo, a vitória diplomática é aquela em que ambos os lados ganham. Uns vão ganhar mais do que outros, é normal. É necessário, no caso do Brasil, distinguir entre Itamaraty, que nós afetuosamente chamávamos de ACASA, ou ITA, o Ministério das Relações Exteriores e o Serviço Exterior Brasileiro. Itamaraty é uma instituição nacional vocada para o exercício da atividade diplomática, guiada pelos objetivos nacionais, permanentes e atuais. O MRE, o Ministério das Relações Exteriores, é apenas um órgão de governo. Pode mudar de nome, pode ter atribuições adicionadas ou subtraídas,
e deve, além de seguir os objetivos nacionais, também levar em conta os objetivos de governo, o que nós, idealmente, esperamos que não sejam contraditórios. E o Serviço Exterior brasileiro é uma estrutura orgânica sui generis, pelas características próprias da atuação diplomática, que se expande pelo mundo inteiro. O que pode parecer uma coisa relativamente simples, mas que oferece dificuldades enormes. Por exemplo, contabilidade. É uma coisa mundana, mas você está lidando com uma série de problemas que os órgãos que funcionam só em território brasileiro não têm que enfrentar. O diplomata tem uma necessidade e tem uma limitação. A necessidade é a liberdade criativa. É diferente de outras instituições hierarquizadas. E a limitação é a disciplina, que acaba se impondo passada a fase inicial daquela liberdade criativa. Essa liberdade é característica própria da função artística da diplomacia. E a disciplina profissional é um requisito essencial por se tratar do serviço do Estado. Embora de uma maneira menos categórica, a disciplina no serviço diplomático brasileiro, é tão dura, tão rígida quanto a militar. Requisitos essenciais do diplomata. Primeiro, vocação. Como eu já disse, mas não me canso de sublinhar, serviço do Estado-nação. Jamais servir ao governo, ou pior ainda, a um partido político. Buscar a harmonia entre os povos. Isso não é lirismo, não é fantasia. Essa é a nossa grande missão. A tarefa do diplomata é buscar sempre essa harmonia. E estar pronto a arcar com enormes sacrifícios na vida privada. Hoje em dia, é muito comum os brasileiros viajarem, ou era antes dessa pandemia. Mas é diferente você ir a passeio, turismo, negócios, de morar em outro país, em outra cultura. Você tem todos os problemas de família, às vezes o cônjuge diplomata tem um emprego, uma atividade profissional aqui que não pode ter no país de destino, o problema da educação dos filhos, diferenças de idioma para as crianças, pode ser extremamente difícil e sempre requer muito sacrifício. Aptidão. Para início, domínio operacional de idiomas. Você pode falar, ler, escrever bem o idioma, mas é preciso saber como aquele idioma é usado naquele país, naquela cultura. Isso aplica, por exemplo, ao espanhol. O espanhol, como é usado em diferentes países dos nossos vizinhos, é muito diferente. Por isso eu chamo domínio operacional. Você precisa ter muita empatia com o povo daquele país onde você vai trabalhar. Mas não pode jamais perder a objetividade de análise, de percepção do que está acontecendo naquela sociedade. O seu trabalho deve ser sempre anônimo. O diplomata não deve aparecer. Não é que ele vá se esconder, mas ele não precisa se projetar, porque o trabalho dele não é pessoal. O esforço é pessoal, o resultado não. A responsabilidade existirá sempre, porque dentro do Itamaraty, todo mundo vai saber quem fez o quê, quando. Cultura tem que ser ampla e profunda. Você precisa saber, sobretudo, com muita firmeza, com muita profundidade, história, geografia, em todos os seus ramos, direito internacional público, direito internacional privado, direito diplomático. Tem que se adaptar às diferenças. Você pode trabalhar ou morar num país com hábitos sociais e culturais muito diferentes dos nossos. Você tem, inclusive, às vezes, o problema da culinária. E você tem que se acostumar
a consumir certos produtos que não são comuns no Brasil. E, sobretudo, nacionalismo muito firme, mas não xenófobo. Isso nós, diplomatas, sentíamos muito intensamente, por exemplo, nas cerimônias em que tínhamos o privilégio de hastear o pavilhão nacional. É muito emocionante quando você faz isso fora do Brasil. O que o diplomata não pode ter? Paranoia, não achar que estão contra ele, estão conspirando contra ele. Tampouco ter a ingenuidade, todo mundo vai achar que você é formidável. Não ter raiva, evitar ao máximo exibicionismo. Não tem que se mostrar. O próprio Barão do Rio Branco, uma vez, admoestou um ministro do Brasil, num país vizinho, disse: nunca vi nada mais ridículo do que um diplomata sair por aí se pavoneando do que fez. Não ter apego ao cargo. O cargo não pertence a ele, pertence ao Estado. E, por último, jamais ter partidarismo na sua conduta profissional. O Barão deixou, entre as muitas lições magistrais, esta que eu destaco. Ele era, como eu já disse, de uma popularidade nacional e internacional. Então, muitos políticos insistiam para que ele fosse candidato à presidência da República, que ele ganharia tranquilamente perante qualquer outro candidato. E ele se recusou de forma peremptória, dizendo exatamente isso, que ele precisava manter uma absoluta isenção em relação à luta de política interna para melhor servir ao Brasil, aos interesses nacionais. Nosso grande embaixador, João Guimarães Rosa, que muita gente nem sabe que ele era diplomata, eu considero talvez o maior escritor da nossa língua, tem essa frase muito autêntica, muito sincera, e que reflete a nossa preocupação como diplomata. Você evitar o comportamento que é comum no jogo de política interna. Resumidamente, a nossa carreira diplomática, nas suas origens, era composta por pessoas selecionadas por critérios muito personalistas. Às vezes era o próprio chanceler que escolhia de acordo com a aparência, com a cultura, com a apresentação. Em 1938, o Departamento Administrativo do Serviço Público, criado pelo governo Vargas, criou a carreira de diplomata, dentro daqueles parâmetros clássicos de burocracia, e o concurso de provas era feito no DAS. Em 1945 foi criado o curso de preparação à carreira de diplomata, o Instituto Rio Branco. E, a partir de então, é o único meio de ingresso do Itamaraty. É um concurso de provas, escritas, orais, exame médico, etc. Uma vez aprovado, nesse curso de 2 anos, você é nomeado terceiro secretário, que nós chamamos de classe. A primeira classe é terceiro secretário. Uma vez promovido, seja por antiguidade ou por merecimento, os critérios vão variando à medida que você sobe nas classes. Como primeiro secretário, você precisa ser aprovado no curso de aperfeiçoamento de diplomatas para poder concorrer a primeiro secretário. Como primeiro secretário, ser aprovado do curso de altos estudos para então poder ascender a conselheiro. O conselheiro e o ministro de segunda classe podem ser comissionados embaixador. E a carreira acaba em ministro de primeira classe. Muitos pensam que a carreira acaba em embaixador. Não, embaixador é um cargo em comissão. Você passa a ter direito vitalício ao título, mas o topo da carreira é ministro de primeira classe. Existe, evidentemente, a questão de embaixador fora da carreira. Não é comum, ao longo da nossa história,
Nunca houve um número muito grande de embaixadores nomeados sem ter sido formado na carreira diplomática. Há uma disposição na Constituição de 88 que cria uma incongruência muito séria. O artigo 84, no inciso 7, estabelece que é privativo do presidente da República manter relações com os Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Faz todo sentido, porque a ele cabe a condução da política externa. Mas no artigo 52, inciso 4, diz que é prerrogativa do Senado aprovar previamente, em sessão secreta, votação secreta, a pessoa que o presidente da República quer designar como embaixador. Isso cria problemas muito sérios. Desde a primeira Constituição republicana existe isso. Foi um plágio da Constituição dos Estados Unidos. Lá eles tinham outras razões para isso. O tempo entre o presidente indica o embaixador, e ser realizado o que nós popularmente chamamos de sabatina pelo Senado, pode demorar muito. Isso está interferindo com o funcionamento da política externa. Na realidade, esse dispositivo serve muito mais como um mecanismo de pressão sobre o presidente da República ou sobre o ministro das Relações Exteriores. Às vezes até por motivos pessoais. E contraria o princípio de que a política externa é necessariamente de longo prazo, não pode ser improvisada, não pode sofrer pequenos atrasos por motivos irrelevantes, e será sempre política de Estado, isenta dos vai-e-vens da política interna. Muito obrigado, depois passaremos a mais alguns detalhes na segunda parte.